Olá pessoal, bem-vindos à parte 4 da série de vídeos sobre Machine Learning com Python. Nesse vídeo nós vamos trabalhar com pré-processamento dos inputs. Tá? O pré-processamento ele pode melhorar bastante o desempenho do nosso classificador. Né? No vídeo passado nós conseguimos o desempenho de 0,8, né? 80,57% de precisão. Vou até mudar aqui para 5 para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho mais. É mais ou menos a mesma coisa. Vamos manter o 3 aqui por enquanto. Então a gente conseguiu, com essa definição de número de vizinhos igual a 3, né, para o KNN, uma precisão de 80,57%. Só que classificadores baseados em distância, cálculo de distância, eles têm um problema quando a gente não faz o pré-processamento dos dados em relação à normalização. Qual seria esse problema? Vamos supor que eu queira calcular a distância entre dois clientes, tá? Um cliente que tem 18 anos e R$ 1.000 na conta e outro cliente que tem 20 anos e R$ 2.000 na conta. Então, para calcular essa distância, como é que eu vou fazer? Seria 18 menos 20 ao quadrado, não é? Mais 1.000, né, que é a conta, menos 2.000, que é a conta do outro, ao quadrado. Tudo isso calculado a raiz quadrada, né, que é a nossa distância euclidiana. Nesse caso, a distância daria esse valorzinho aqui, 1000.001 alguma coisa. Qual o problema da gente não normalizar esse dado? Vamos ver o que acontece se eu aumentasse essa idade aqui para 80. Essa diferença é significativa, né? Entre 18 até 20 e 18 até 80 é uma diferença muito grande. Mas olha o efeito dessa diferença nesse valorzinho aqui da distância. Não teve quase nenhuma diferença, né? Aumentou aqui de 1000 para 1001. Por outro lado, colocando aqui o 20 de novo, se eu aumentar aqui de 2.000 para 2.500, a diferença já vai subir bastante. Então, o que acontece com o nosso classificador que se baseia em cálculo de distância para essa situação? Ele vai levar muito mais em consideração a diferença dos valores de conta corrente do que as idades. Basicamente, na hora que a gente fez essa previsão aqui de teste, ó, ele levou em consideração somente a conta corrente. A idade aqui não vai fazer diferença nenhuma. Isso tudo porque a gente não teve o cuidado de normalizar os nossos dados. Então, como é que vai ser esse procedimento de normalização? Nós vamos utilizar um procedimento chamado de min-max scalar. Né? Nós vamos mudar a escala, nós vamos padronizar a escala de todos os inputs. Todo mundo vai ficar, mais especificamente, entre 0 e 1, que é o padrão que a gente costuma utilizar em Machine Learning. Como é que é a ideia dessa padronização min-max? Imagine que eu tenho aqui um conjunto para uma variável x qualquer, tá? A gente tem um conjunto com os valores, sei lá, 1, 2 e 3. E a gente quer transformar isso daqui numa escala entre 0 e 1. Como é que vai funcionar? O menor valor que a gente encontrar aqui, ele vai se tornar 0. Qual o menor valor de todos eles? 1. Então, 1 vai virar agora 0. Esse daqui é o 1 normalizado, tá? O x normalizado. 1 vira 0 e o maior valor que tiver nesse conjunto vai virar 1. Vai ser o nosso limite superior ou inferior. No caso aqui, o maior valor é o 3, ele vai se tornar 1. E quanto é que seria o 2? O 2, os valores que estão entre o mínimo e o máximo, eles vão ter que ficar dentro dessa proporção da distância entre o mínimo e o máximo, na escala entre 0 e 1. Para calcular, a gente faz assim, ó. No caso do 2 vai ser, a gente sempre pega o valor menos o mínimo, que é 1, dividido pela diferença entre o máximo e o mínimo. O máximo é 3 e o mínimo é 1. Nesse caso aqui vai ficar 1 dividido por 2, que é 0,5. Então, o novo valor aqui para o 2 seria 0,5. Então, qualquer valor que eu tiver dentro desse intervalo, entre esse mínimo e esse máximo, a gente consegue colocar na escala entre 0 e 1. Qual o efeito de colocar todo mundo nessa escala? Todo mundo vai ter o mesmo peso, mas com a mesma lógica da distribuição de frequência dos dados. Então a gente não vai alterar a lógica dos dados, mas vai conseguir manter o mesmo peso para todos os inputs. Como é que a gente faz para fazer esse procedimento de forma automática? A gente tem, obviamente, uma classe, né, aqui dentro do scikit-learn que faz isso para a gente, que está dentro do subpacote de pre-processing. Então a gente vai utilizar o nome da classe se chama min-max scalar. Eu vou importar ele, tá? Import, na verdade, from sklearn
pre-processing, import min max scalar. Então, dá para perceber aqui que ele é uma classe, né? Ele não é uma função, então a gente vai criar o nosso normalizador min max scalar específico, tá? Então eu vou criar ele aqui, eu vou chamar de normalizador, tá? Normalizador. O nosso normalizador vai ser igual então a o min max scalar. A gente não precisa passar nenhum parâmetro para ele, mas apesar disso a gente sempre coloca o abre e fecha parênteses no final, tá? Vou criar o nosso normalizador. E o normalizador, diferente do classificador, ele tem uma função, ele vai ter a função fit, tá? Mas ele não tem a função predict, porque o normalizador ele não faz previsões. O que ele faz são transformações. Então, toda classe de pré-processamento aqui dentro do scikit-learn, ele vai ter duas funções. Ele vai ter o fit e vai ter o transform. E sempre vai ter uma também que combina os dois, ó, que no caso o fit transform, ele faz o ajuste e faz a transformação. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, nós temos o nosso x, né? O nosso x é aquele nosso conjunto completo aqui dos inputs, ó, idade e conta corrente. O que a gente vai fazer aqui é normalizador, ponto, fit, underline, transform, é a função que a gente vai utilizar, e a gente vai jogar o x aqui dentro. O resultado do fit transform vai ser um novo x normalizado. Então eu vou chamar esse resultado de x underline norm. Tá? Então x norm vai ser um novo conjunto de inputs normalizado, ó, porque a gente utilizou o nosso normalizador min max scalar com a função fit transform e passou o x como sendo input. Olha como é que vai ficar o nosso x underline norm. O resultado vai ser uma matriz, tá? Onde cada coluna representa cada coluna da nossa tabela, né? Aqui é a idade, aqui é a conta corrente, ó. Todos os valores estão na escala entre 0 e 1, 0.055, 0.06, enfim, a maior idade aqui, a pessoa mais velha vai ter idade igual a 1, e a pessoa mais nova idade igual a 0. A mesma coisa aqui para a conta corrente, né? A menor conta corrente virou 0 e a maior conta corrente ficou 1. Agora, esse resultado ele não é mais uma tabela, né? Ele não está aparecendo no nome das colunas. Isso porque todos as funções de transformação do scikit-learn, eles têm como output essa estrutura mais matemática, tá? Isso aqui é uma matriz, é um array do pacote NumPy para ser mais específico, tá? Mas não se preocupe com isso, porque a gente já tem aqui a estrutura bonitinha, ó. Cada coluna está na mesma ordem lá, idade, conta corrente e essa variável nesse formato a gente pode também jogar dentro da função fit lá no KNN, que funciona da mesma forma, tá? Na verdade, a função fit ela espera mais esse resultado aqui matemático do que aquela tabelinha do data frame, tá? Apesar de conseguir utilizar os dois. Então, a partir daqui a gente vai seguir o mesmo procedimento, só que em vez de utilizar o nosso x original, a gente vai utilizar o x normalizado. Então, eu vou subir aqui para copiar o nosso procedimento, né? A gente vai precisar construir o nosso conjunto de treinamento e de teste. Só que o conjunto de treinamento e teste, em vez de passar o x, ó, eu vou passar o x underline norm. Só isso. E eu vou criar o nosso KNN. Vou copiar esse conjunto aqui. Eu vou chamar o nosso novo KNN de KNN3 para diferenciar dos outros dois que a gente já fez, né? KNN3 e aqui KNN3. Mesma configuração, ó. 3 vizinhos, mas olha só o que acontece com a nossa precisão. Ela aumentou de 80% para 85%. Essa melhoria a gente conseguiu simplesmente com o pré-processamento, com a normalização dos dados. Não é? E como é que a gente faz a previsão, então, já que a gente está trabalhando com normalização? Né? Eu não posso fazer a previsão utilizando simplesmente o valor, por exemplo, 18 anos e R$1.000, como a gente fez anteriormente. A gente precisa transformar esse novo input, esse novo cliente, que a gente não conhece o risco ainda, né? Então eu vou colocar assim, ó, o nosso novo underline cliente, tá? O nosso novo cliente vai ser esse daqui, ó. Ele tem 18 anos e tem R$1.000 na conta, tá? Se a gente jogar esse input direto no predict, a gente vai ter um resultado errado, porque o nosso classificador ele não está esperando esses valores aqui, 18.000, ele está esperando valores dentro daquela escala entre 0 e 1.
Então a gente precisa transformar isso daqui utilizando o nosso mesmo normalizador. Vocês vão já entender por que a gente tem que usar exatamente o mesmo. A gente não pode criar um novo, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, normalizador, exatamente aquele mesmo. Só que em vez de utilizar a função fit transform, a gente vai usar só o transform. Vou passar aqui dentro o nosso novo cliente e o resultado, ó, vai ser um arrayzinho, né, ó, onde eu tenho a idade aqui normalizada e a conta corrente. Perceba uma coisa, a idade está negativa, ó. Mas a nossa escala não era entre 0 e 1? A nossa escala, quando a gente utilizou o fit transform, a referência de mínimo e máximo era do conjunto original, que provavelmente não tinha ninguém com 18 anos fechado, né? Devia ter 18 ponto alguma coisa, então o nosso zero era um valor que era um pouco maior do que 18. Então, na hora da transformação, é necessário que a gente utilize exatamente o mesmo normalizador, senão a previsão não faz sentido, tá? Esse valor aqui, ó, ele tem o mesmo sentido do valor que foi utilizado como input para o treinamento. Por isso, a gente utiliza o mesmo normalizador somente com o transform. O fit transform, ele guarda as informações do mínimo e máximo e faz a transformação. Aqui a gente já sabe qual é a referência do mínimo e máximo que a gente vai utilizar, já está guardado aqui dentro, ó, do normalizador, e a gente só faz o transform. Eu vou chamar isso daqui de x_new, né, de o nosso novo x que a gente quer fazer a previsão. E agora eu posso colocar o knn3, que é o nosso classificador, .predict, que é a função que faz a previsão. E eu vou jogar o meu x_new, né, que é o nosso novo x, e ele vai me dizer qual é a previsão do risco para esse cliente, no caso é bom. Vamos ver o que acontece se a gente diminuir aqui para R$800. Já fica ruim, né, porque o cara tem menos dinheiro que está movimentando, então o risco dele provavelmente é ruim. E é isso daí. Esse vídeo vai até aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações também. Deixe um comentário se você está gostando, tá? Se quiser tirar alguma dúvida também, ou colocar alguma consideração. E até o próximo vídeo.